Em 1996 a.C., Noé morreu e 2 anos depois Abrão nasce. Durante o período patriarcal, a fome foi avassaladora. A maior parte dos avanços estavam no Oriente. Então Abrão desce para o Egito peregrinar. Esse período coincide com a descida de várias tribos africanas da África do Norte para o Sul, no Quênia. A maioria eram fazendeiros. Isso porque o clima glacial causou desertificações em várias partes do globo. Na América do Sul, havia surgido a civilização Caral-Sup. Essa data de chegada dos primeiros sul-americanos coincide com a extinção da megafauna glacial. A Era do Gelo cobriu 30% da superfície da Terra. Esses lugares incluem a Antártida, Patagônia e os Alpes alemães, a glaciação de Würm, Alasca, Canadá, Sibéria e grande parte do hemisfério norte. Na primeira dinastia chinesa, houve uma inundação que coincide com os primeiros escritos chineses. Os chineses imigraram da Mesopotâmia para a Ásia e ali ficaram às margens do Rio Amarelo. No Vale do Indo começa-se sua civilização e o surgimento das crenças hindus e as primeiras adorações a Vishnu. Na Grécia surge a civilização micênica. É nesse período que surge a cidade grega de Knossos. Mas ao norte europeu e na Sibéria, haviam os descendentes primitivos de Jafé. Os Neandertais, Cro-Magnons e Denisovanos constituíram grupos indo-europeus de Jafé que se espalharam por todos os lados, longe de Babel. Os Cro-Magnons faziam belas artes em cavernas, criavam armas para lançarem flechas, construíram ocas e desenvolveram sua própria escrita. Os Neandertais e Denisovanos eram bons inventores de objetivos feitos de ossos e pedras. Curiosamente, esses homens das cavernas tinham costumes pagãos que eram derivados da Mesopotâmia. De acordo com Flávio Jósefo, muitos descendentes de Jafé habitaram o Monte Taurus, o Ammon, e os rios Don e Tansis na Rússia. É aqui que os Cro-Magnons, Neandertais e Denisovanos entram em ação. Na Mesoamérica, surge a civilização Maia. Nesse tempo Abraão iria sacrificar Isaque, e o Império Acadiano cai, graças às secas e fome na região. Na região de Unalbini, um meteoro cai e pode ter dado origem à epopeia de Gilgamesh, que surgiu nesse período. Haviam grandes erupções vulcânicas durante o período patriarcal, como a do vulcão Aniakchak e êxodos em massa. Depois de Abraão perseguir os que haviam levado Ló cativo, Melquisedeque havia construído seu templo em Salém e abençoou Abraão depois que Anrafel destruiu os Refaíns, Emins e Zazumins. Os Refaíns haviam construído um templo em Gilgal-Refaim ao mesmo tempo que Astonehenge estava sendo levantada. Nessa época, a Britânia era assim, chamada de Dogerland pode ter dado origem à história grega de Hiperbórea. De acordo com Cláudio Ptolomeu, Hiperbórea é a Grã-Bretanha. O Japão vivia o período Jomon e na Coreia surge o mito de Dangun, onde havia 2 tribos distintas. Também surge a cultura Gassurim em Israel, grandes fabricantes de bronze. Da Sibéria para o Alasca, é onde se originaram os índios, descendentes de Jafé. Eles haviam atravessado o Estreito de Bering. Do sul da China, pessoas migram para a Oceania. Os aborígenes ainda viviam como caçadores. Eles também faziam desenhos em cavernas e descreviam sua cultura. Na Cueva de los Manos, e na Amazônia, há também desenhos dos povos primitivos que aqui viviam. Nos tempos de Jacó e Esaú, Jacó havia lutado com o anjo do Senhor na região de Peniel. Depois, ele se reconcilia-se com Esaú. Na região da Áustria e Itália, Otzi, um homem que usava pedra, cobre e roupas de couro é morto. Na Ásia, os iaques eram domados. Surge também os povos Yamnaya, que foram os primeiros a criar carroças e domarem cavalos. Eles deram origem aos citas e persas. Depois se juntaram ao Império Hitita. Isso coincide com o Código de Hammurabi na Mesopotâmia. Descobriu-se vários artefatos pagãos de Amonias na Sibéria. Também deu-se origem à cultura Andronovo. Nos tempos de José, o faraó era Sesostris III. Nesse período egípcio, a fome estava se agravando cada vez mais em toda a terra. O evento não se limitou apenas ao oeste da Ásia, mas foi verdadeiramente global, atingindo até as Américas.
As evidências se estendem do Colorado a Massachusetts e pela espinha ocidental da América do Sul e até mesmo ao Brasil. Isso explica por que os neandertais de Shanidar chegaram a se alimentarem de caracóis para não morrerem de fome, além de sofrerem com várias doenças. Nesse tempo a cidade de Knossos em Creta havia sido destruída pelo fogo. Os gregos haviam se envolvido em várias guerras nesse tempo. Nos tempos de Jó, Satanás acusou-o diante de Deus. Durante meses, Jó, que era o mais poderoso do Oriente, sofreu e perdeu tudo o que tinha de melhor em sua vida. Depois de meses, seus amigos Elifaz, Bolsadin, Zofar, além de Eliú que já estava com ele, visitaram-no. Nesse tempo a Era do Gelo estava chegando ao fim após 700 anos. Em Jó 6, ele descreve a neve derretendo. Em Jó 37, Eliú diz para Jó o seguinte: de suas recâmaras sai o pé de vento, e, dos ventos do norte, o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Jó e Eliú também mencionam humanos e animais habitando em cavernas. As mudanças climáticas e a ação humana também causaram a extinção dos dinossauros. No Oriente Médio, saurópodes eram caçados. Na África, eles eram símbolos culturais e no Estreito de Bering, dinossauros morreram congelados. Mas antes de suas mortes, Deus revelou 2 dinossauros para Jó, o saurópode Bemote e o crocodilo cuspidor de fogo chamado Leviatã. Por fim, os últimos mamutes lanosos morrem na ilha Vrangel, na Sibéria. A maioria da megafauna siberiana morreu pelas tempestades de poeira. O clima começou a tornar-se mais continental e por isso eles foram extintos. Não apenas mamutes, mas também rinocerontes, bisões e leões morreram. Seus corpos ficaram bem preservados no gelo siberiano. No entanto, os mamutes da ilha Vrangel morreram por diversos defeitos genéticos. Eles não conseguiam cheirar flores e muito menos se reproduzirem. Alguns mamutes pigmeus gregos foram levados ao Egito durante os tempos de Moisés. Esse era o incrível mundo dos tempos patriarcais.